sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Você manterá sua Bíblia aberta, porque nós usaremos quase todo o capítulo 3. Depois também citaremos ou leremos também em Isaías capítulo 1, 18 a 20. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Convidamos a igreja a ler, todos em uma só voz, em voz audível, esse versículo. Gênesis 3, versículo 6. Leamos. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a palavra do Senhor. O Espírito Santo do Senhor é suficiente para aplicar a tua mensagem ao nosso coração. O desejo do meu coração é que o impacto, ao relembrar as consequências do pecado e o convite maravilhoso do Senhor pela tua graça, seja o mesmo impacto causado pelo teu Santo Espírito nos corações aqui presentes. Então, Pai, continues a falar no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos envolvidos aí nesse rompimento dessa barragem que causa e ainda causará problemas, porque não diz respeito simplesmente àquela vila destruída, mas diz respeito a algumas cidades que eram sustentadas pelaquela empresa através dos impostos. Muitas pessoas empregadas ali e agora estão de férias coletivas e forçadas, mas também nós temos aquelas pessoas que usavam deste rio para o seu abastecimento, que agora está comprometido. E além disso, nós temos também pessoas que eram sustentadas pela pesca, que também serão prejudicados. E nós temos também outras pessoas que, por causa do emprego regular dessa empresa, eles também vinham inclusive para a nossa Guarapari e que agora terão dificuldades, com certeza. Então foi um estrago realmente gigantesco na questão da economia e da própria família, na vida de pessoas amigas ou não, desconhecidas, e eu só sei dizer que machuca o nosso coração. Machuca o nosso coração quando você tem também aquele atentado ali na França e você começa a perceber a maneira como as coisas estão acontecendo aceleradamente, a maneira como vão surgindo novos acontecimentos. E umas coisas assim que veio ao meu coração esses dias é que quanto mais a ciência se aprofunda, quanto mais a ciência consegue entrar no ventre da mãe para detectar problemas futuros, nós vemos grandes problemas acontecendo na própria gestação. Quanto mais a ciência se considera avançada, mais morrem pessoas. Quanto mais o ser humano se acha capaz, mais catástrofes acontecem. Isso tudo é para mostrar que Deus está no controle. Duas coisas eu vejo nesses acontecimentos. Primeiro, uma mensagem a todo mundo. Uma mensagem dirigida especificamente agora aos ímpios, quando diz assim: olhem, acordem para a vida. Eu estou no controle. Eu mando. Vocês não têm nenhuma autoridade, nenhum poder, e vocês são capazes de dirigir a história. A segunda característica dessa mensagem atingida e dirigida é a igreja. Mantenha firme, igreja. Pode manter firme, porque assim como ministra o juízo sobre o povo, o juízo final acontecerá. E aquele que é do Senhor, então, receberá a bênção da vitória. Quando nós deparamos com as consequências do pecado na vida, nós entendemos que o Brasil é um dos países mais idólatras da face da terra. A começar com a sua religiosidade primária. Quando
para a Igreja Católica você tem alguns meios para a salvação, alguns homens que foram piedosos e por isso carregam o poder para a salvação. No meio evangélico você tem a idolatria levantada para cantores, pregadores, que se tornam homens semideuses, a ponto de o que eles falarem está falado sem questionamento. Muitos correm atrás de cantores gospel e de tal maneira que estão cegos a ponto de alguém dizer que ele é melhor, que ele é mais perfeito, que ele tem mais riqueza, e as pessoas começam a aplaudir, e como se isso fosse homem de Deus, e o chamam de homem de Deus. Isto é idolatria. A igreja evangélica hoje talvez seja uma das mais idólatras que nós temos vivenciado na face da terra. A igreja tem acompanhado um direcionamento cada vez mais longe de Deus. É só olhar os nossos cânticos, que dificilmente exaltam a Deus. É sempre eu vou ao encontro de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer. O nosso louvor ele é antropocêntrico, o homem está no meio. É como se o homem tivesse autoridade para fazer. Os nossos sermões são sermões que agradam a todos, é o sermão triunfalista. Você pode, você vence, você é. E pouco se fala a respeito da necessidade de arrependimento, de uma nova vida, uma vida em Cristo. E nós precisamos retornar, precisamos de uma reforma urgente, como aconteceu no século XVI. Precisamos hoje de uma reforma na igreja cristã. Precisamos pegar essa igreja e voltá-la para aqui, para a palavra de Deus. Precisamos voltar para a palavra de Deus e colocar essa palavra no nosso coração. E deixar que ela direcione a nossa vida, independentemente se o que está colocado aqui nos agrada ou não. Se vai satisfazer o nosso ego ou não. O que interessa é a palavra de Deus proclamada como ela é. Chamando o povo ao arrependimento. E dizendo para o povo, ou você se arrepende ou você está condenado. Porque esta é a palavra de Deus. Deus havia chamado Adão e lhe deu algumas ordens sobre obediência. E disse, se você desobedecer, você morre. E o texto que nós lemos aqui está justamente relatando o momento da queda, o momento da morte. E nós vemos aqui o texto lido. Quando a mulher, então, ela assediada por Satanás, a serpente, se você quiser conferir isso, só ir para Apocalipse, vai dizer que o diabo, a antiga serpente, essa serpente, então, por trás da serpente tem Satanás, e ele começa a conversar com Eva e dizer para Eva que, na verdade, o que Deus falou não é bem aquilo, o que ela tem que fazer é alcançar a estatura de Deus, o conhecimento de Deus, e Eva então se dá por vencida, e Eva cai no pecado, e Eva come do fruto que era proibido comer, ela então desobedece a Deus, ela pega daquele fruto, entrega para Adão, Adão também desobedece ao Senhor, ele também peca, e ele então, juntamente com Eva morre, e Eva também, mortos agora, separados de Deus por causa do pecado. Antes de seguir o texto aqui, quantos crentes têm seguido as palavras de Satanás? Quantos crentes têm dado ouvido à palavra da serpente? A ser assediado e convidado para atos que não glorificam o nome do Senhor, que ferem a palavra de Deus. Como consequência, nós vemos aqui alguns acontecimentos. Eu quero destacá-los aqui nesta noite, para que possamos identificar-nos com essas realidades. A primeira consequência da queda ou do pecado está na vergonha causada pela maldade introduzida no coração do homem. Se você olhar o versículo 25 do capítulo 2, encerra o capítulo com a seguinte expressão: ora, um e outro, quer dizer, Adão e Eva, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Após o pecado, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por quê? Porque a maldade passou a fazer parte do coração. Agora, um casal que anteriormente não tinha vergonha da nudez, porque havia simplicidade,
porque não tinha nada para esconder. Agora a maldade toma conta, e a primeira consequência desse pecado é esconder-se um do outro. Porque agora há vergonha, porque agora há maldade, porque agora não pode mais ser transparente um para com o outro, porque o pecado entrou no coração de Eva e entrou no coração de Adão. A vergonha assume o lugar que anteriormente havia uma inocência sadia, realmente verdadeira, como diz aqui, estavam nus e não se envergonhavam, no versículo 25. Outra característica do pecado, além dessa maldade introduzida no coração que causou vergonha, está também o esconder-se de Deus. Anteriormente, Deus estava com o povo, com Adão e Eva. Agora Adão e Eva se escondem de Deus. É interessante observar aqui, porque o Senhor vai dizer no versículo 9, perguntando para Adão, e no final ele diz assim: tive medo, me escondi. Mas o escritor vai registrar: esconderam-se da presença do Senhor. Adão precisava do jardim, ele queria comer do jardim, ele queria viver no jardim, mas ele não mais suportava a presença de Deus. Quem vive no pecado não suporta a presença de Deus. Quem vive no pecado não suporta a mensagem de Deus. É por isso que as pessoas fogem. É por isso que as pessoas vão para locais onde se ouve aquilo que querem ouvir. Porque quem está no pecado não suporta a palavra de Deus. Eles não querem Deus, eles querem as coisas de Deus. Eles querem oração na hora da crise. Eles querem o levantamento da sua empresa. Eles querem a cura da sua enfermidade. Eles querem bênçãos para a sua família. Mas eles não querem um compromisso real, sério com Deus. Porque conviver com Deus não pode conviver com o pecado. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Como consequência do pecado, a tendência é afastar-se, esconder-se do Senhor. É isso que aconteceu com Adão e Eva, e muitas vezes acontece conosco também. Outra consequência do pecado é que sempre que somos acusados, nós transferimos a culpa para os outros. Quando Deus então vai acertar as contas, Deus não chama Eva. Atenção, homens, acordem. Acordem, homens presbiterianos. Acordem, homens. Vocês são chamados para liderar a sua família. Você é responsável pela sua família. Acorde. Quando Deus vai acertar a conta, ele chama Adão e diz para Adão: o que está acontecendo? Adão é que tem que responder, porque ele é o líder da sua família. E a primeira coisa que Adão faz, ao invés de assumir a sua responsabilidade, assim como Davi fez, ele diz: foi a esposa que o Senhor me deu. Foi Eva, ela que comeu e me deu. A Eva foi do mesmo caminho. O seu coração também estava corrompido. O coração de Adão estava corrompido. Ele lança a culpa sobre Eva. E Eva lança a culpa sobre Satanás. É um culpando o outro, é consequência do pecado. Aquele que jaz no pecado, ele nunca vai assumir a culpa, porque esta consequência do egoísmo. Porque quando você morre para Deus, você vive para o seu eu. E aí não interessa o que aconteça com os outros, desde que eu prevaleça, desde que eu comece a aparecer, desde que eu seja beneficiado. Adão, como você dissesse: não é problema meu, é problema de Eva, e foi o Senhor que me deu. E Eva disse: não foi eu, foi a serpente. É muito fácil transferir a culpa para os outros, e isto é característica daquele que vive e vive no pecado. Outra característica do pecado, e aí entra algo terrível para a nossa vida, é que, como consequência do pecado, algumas coisas acontecem com o ser humano. Primeiro, com a mulher. E Deus diz para a mulher o seguinte, versículo 16: multiplicarei sobremaneira os teus sofrimentos, ou o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores, ou de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
Isto é consequência do pecado diante daquilo que Eva caiu, que Eva errou. Mas isso também segue para Adão, porque Deus disse o seguinte: você trabalhará, não é o problema o trabalho, mas você trabalhará e você trabalhará com fadiga. Você não suportará aquele calor, o suor descerá no seu rosto, você ficará cansado, porque a terra se rejeitará a produzir coisas boas, só coisas boas, ela também produzirá espinhos, ela dificultará o seu trabalho. Isso é consequência do pecado. Quando nós olhamos hoje para um povo sofrido por causa de uma barragem rompida, nós vemos há poucos dias a reportagem de um homem que disse: não pode aprovar essa barragem porque ela está rompendo, mas por causa do egoísmo humano em ganhar dinheiro com os impostos, aprova-se, e agora tem essa consequência. Todos os nossos atos pecaminosos têm consequências, sim, gravíssimas. E existem pecados que causam enfermidades. Não todas as enfermidades são pecados, mas tem pecados que são por causa de enfermidades. E Deus age. O cansaço físico, a limitação humana, tudo isso é consequência do pecado. Mas tem outra consequência, e esta terrivelmente grave, que é a consumação deste ato no jardim. Adão e Eva estão no jardim, agora pecadores, mas eles precisam do jardim. Eles sabem o que fizeram, eles sabem do problema. E aí você tem no versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Versículo 24, e expulso o homem. Não só foi lançado e expulso, mas agora Deus diz: você não pode voltar aqui mais pela sua própria força. E aqui então encerra qualquer possibilidade humana da reconciliação com Deus. E essa é a mais grave para mim. Porque a mais grave para mim é aquela que me tira a oportunidade de um convívio com Deus. Adão, Eva e todos que nasceram de Adão e Eva perderam essa intimidade com Deus. Morreram e agora são inimigos de Deus. Porque Deus expulsou do jardim a Adão e, consequentemente, Eva. Agora, então, eles estão longe do Senhor. Tudo isso como consequência do pecado. Mas no versículo 14 e 15... há uma promessa. E esses dois versículos é justamente a sentença ministrada sobre a serpente ou sobre Satanás. Então disse Deus, o Senhor, à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós olhamos e deparamos com essa promessa, sabemos que Adão e Eva ficaram atentos a isso. E Deus fez cumprir quando ele chamou Abrão. E fez algumas promessas a Abrão, e no capítulo 12 de Gênesis ele diz assim: olha, eu lhe separo agora deste povo idólatra, e quero fazer o meu povo em você. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele se referia ao nascimento de Jesus, ao cumprimento da promessa ali no Jardim do Éden. Abrão agora é responsável por um novo povo, um povo de Deus. E agora esse povo de Deus, no decorrer da história, passa pelo Egito, sai do Egito, e carrega o nome de Deus. Esse povo é chamado agora para apontar para aquele que é todo-poderoso, aquele que detém toda a autoridade. E era assim reconhecido por todo lugar que passava, pois as pessoas sabiam que havia ali um povo que servia a Deus. Mas esse povo de Deus, segundo o profeta Isaías, capítulo 1, se tornou tão rebelde, tão pecador, tão miserável, que ao mesmo tempo que vivia a vida fora da presença de Deus, ia novamente ao templo ou ao local de culto, e ali começava a cultuar ao Senhor com sacrifícios,
como se estivesse obedecendo ao Senhor. E Deus chama isso de hipocrisia. E no versículo 12 do primeiro capítulo de Isaías, Deus diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus atos? Versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também a festa da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que ele estava dizendo é o seguinte: o culto que vocês estão prestando, eu estou a ponto de vomitar. Eu não aguento mais hipocrisia. Eu não aguento você cantar, levantar a mão, se chorar, se emocionar. Não aguento mais você pregar com emoção. Não aguento mais você frequentar o templo e lá fora você continuar na sua vida prática, longe de Deus, longe de mim. O que Deus está dizendo para o povo de Israel é: eu não posso, eu conheço o seu coração. Foi até o texto lido em Jeremias 17. Eu sondo os corações, eu conheço os corações. Não adianta você ficar aqui dando uma de santo, porque você está vivendo no pecado. E eu não suporto alguém vir cantar a mim, vir orar a mim, vir oferecer sacrifícios a mim e estar na vida de pecado. Porque a viúva está sozinha, o órfão está sozinho. Você não tem vida lá fora, você não se preocupa com as pessoas. Por que Deus usa aqui os órfãos e as viúvas? É porque eram pessoas que não tinham como retribuir. Eram pessoas que não tinham nenhum valor na sociedade financeiro a ponto de poder retribuir um favor. Então, se eu não ajo com aquela pessoa, porque eu tenho que agir com alguém que não vai me oferecer nada em troca. O meu agir como culto a Deus deve ser um agir sem querer alguma coisa em troca. Isto é evangelho. Mas evangelho no Antigo Testamento? Bom, Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Porque ele prega Jesus de maneira muito clara. Capítulo 53. Mas aí você diz assim: como pode? E esse povo que se chama povo de Deus está tão distante, o povo de Israel está tão distante. Por isso, então, nos versículos 18 a 20, há aqui algo maravilhoso que eu quero chamar para a gente já caminhar para o final. O profeta, falando como boca de Deus, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. São palavras para o povo de Israel. São palavras referentes à terra de Canaã. São palavras referentes a uma terra que eles estavam possuindo, uma terra que eles estavam vivendo, a vida ali em Canaã. E aqui ele está dizendo o seguinte: vocês estão com uma vida cultica hipócrita. Mas se vocês entenderem a graça maravilhosa de Deus em Jesus que ainda virá, esse sacrifício que ainda acontecerá, é suficiente para apagar qualquer tipo de pecado. O sacrifício de Cristo é suficiente para transformar, para purificar qualquer coração, independentemente do pecado que ele tenha cometido até o momento da sua conversão. Não importa se ele tenha sido alguém que apenas não frequentou a igreja, não importa se ele tenha sido alguém que roubou ou furtou alguma coisa, não importa se ele tenha sido alguém que estuprou alguém, que fez algum ato hediondo, não importa. Ainda que aquele pecador esteja totalmente coberto pelo pecado, se ele se arrepender, há solução para ele. Jesus é a solução. Jesus é capaz de limpar. O sacrifício de Cristo é eficaz. É por isso que João Batista diz em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A desgraça
do pecado causada na vida do homem agora é apresentada como uma solução a este pecado, a essa desgraça, dizendo, por pior que você esteja, há solução. Qual é a solução? Versículo 19, se me ouvirdes, se você colocar o seu coração nas minhas palavras, se você me der ouvido, se você abrir o seu coração realmente aquilo que eu estou ordenando. Aqui ele está falando para um povo ímpio, não, irmãos. Ele está falando aqui para um povo de Deus. Ele está falando aqui para a igreja. Ele está falando aqui para um povo que tem conhecimento dele, um povo que chega no Mar Vermelho, primeiro presencia os sinais do Egito, depois chega no Mar Vermelho, o mar se abre, atravessa, o exército é afogado miraculosamente, e depois ele caminha, e aí vem a alimentação, a roupa não envelhece, as sandálias não envelhecem, a comida vem diariamente para eles. A água sai da rocha. O exército, por mais numeroso que seja, Deus diminui o de Israel e com 300 homens sem espada, vence aquele exército gigantesco. É este o povo que tem experiência de Deus que está agora nesse estado. Isso diz respeito a você e a mim, que temos experiências com Deus e de Deus na vida. Que sabemos o que Deus é capaz de fazer e que faz, e que fez, faz e fará. É para você e para mim esta mensagem. E ele diz, se vocês quiserem, e se vocês me derem ouvido. E aí então, ele vai dizer, comereis o melhor desta terra. Ah, irmãos, há aqui algo muito maravilhoso. A minha preocupação é que nós somos um povo mais feliz do mundo, só no nome. Só no nome, porque parece um povo triste, parece um povo angustiado, um povo que não sabe experimentar aquilo que Deus tem para oferecer, que não se deleita nos prazeres de Deus, que não se deleita na comunhão com o Senhor. Falta alguma coisa. Até a meditação na palavra de Deus se torna enfadonha. Estudo bíblico, oração, tudo isso se torna difícil. Se a oração demorar um pouquinho, começa a reclamar. Se o tempo passar um pouquinho do horário do culto, todo mundo começa a reclamar. Porque nós não vivemos a plenitude do contentamento em Deus. E isto que Paulo fala aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Para que isso aconteça, é necessário que eu esteja conectado em Deus, íntimo de Deus. É preciso que eu coma a palavra de Deus. É preciso que eu tenha prazer em falar com Deus. Isso vai aumentando a minha comunhão com o Senhor. Quanto mais comunhão com o Senhor, mais prazer no Senhor. E aí eu vivo para a glória de Deus. Aí eu vivo em gratidão ao Senhor, a comunhão com o Senhor. Aí eu amo a leitura da Bíblia. Aí eu amo cantar louvores. Aí eu amo orar. Eu amo congregar. Por quê? Porque eu sou íntimo de Deus. E por mais que venham as tribulações, elas não chegarão nem perto de mexer com a minha alegria. Porque a minha alegria está no Senhor e não nas situações. É isso que ele está dizendo. Israel quer viver bem na face da terra, dê ouvidos à minha palavra. E ele diz a você e a mim hoje, quer viver bem aqui nesta terra. Ele não está falando com dinheiro, não. Essa empresa citada, o lucro dela vai tudo embora, de uma hora para outra. Não há segurança. Ele está falando aqui, é da alegria, de dia após dia, é você acordar e saber que a doce mão do Senhor está sobre você. É você saber que quando você levantou ali, as misericórdias de Deus foram renovadas sobre a sua vida. Assim como Ele trata de um passarinho, muito mais de você Ele tratará, Ele cuidará. É você saber que por mais que você esteja sofrendo dores, Deus está com você.
e até que venha a morte, Deus está com você e você ressuscitará. É essa alegria que Deus nos chama a viver e viver bem. Israel, obedecendo, seria então livre dos inimigos. E nós então somos superiores aos inimigos, porque sabemos que a nossa garantia está no Senhor. Mas por outro lado ele diz no versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quantas pessoas se dizem cristãs estão derrotadas? Eu não estou falando de finanças, não. Eu não estou falando de bom emprego, não. Eu estou falando de conhecimento, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Eu estou falando de pessoas que estão sendo cada dia mais pisoteadas, que não têm prazer na lei do Senhor. Eu estou falando de pessoas que não querem nenhum compromisso com Deus, não querem servir ao Senhor, e qualquer serviço se torna pesado, porque falta esta comunhão com o Senhor. Assim como o Senhor deu uma oportunidade ao povo de Israel, dizendo, vinde e arrazoemos. Eu posso curar você do pior mal. Eu posso tornar o seu coração, por mais sujo que ele esteja, eu posso torná-lo purificado. E você pode ter uma vida maravilhosa comigo. Esta é a proposta do Senhor. Assim como ele fez para Israel, no sentido de nação, ele faz para você e para mim hoje, como povo dele, como povo de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Lembre-se, o pecado traz seríssimas consequências. Assim como Adão e Eva se envergonharam, muitas pessoas olharão para você e dirão, mas você é crente? E faz isto de pecado? Que vergonha. Você é crente e você compra e não paga? Você é crente e você fica mentindo para os outros? Você é crente e namora fazendo sexo? Você é crente e abandona o seu cônjuge? Você é crente e odeia o seu irmão? Que vergonha! Também há outra consequência. Se você vive no pecado, você nunca terá a alegria do Senhor. Sempre se esconderá do Senhor. Mesmo congregando, você se esconderá do Senhor. Porque nunca ouvirá a sua palavra. Nunca dará ouvidos à mensagem do Senhor. E o Senhor talvez esteja falando no seu coração, onde tu estás? Porque com a vida que você está vivendo, você não está na minha presença. Mas quero dizer para você, que você não é pior, nem melhor do que ninguém. Esse mesmo Jesus que pela sua graça maravilhosa um dia lavou meu coração e ainda mantém a minha vida corrigindo-me constantemente, oferece a todo aquele que está em pecado a oportunidade e convida, vinde. Vinde. É necessário que declaremos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Declarar publicamente, essa é a expressão. Aquele que crê no coração e com a boca confessa, é necessário. Confessar aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que pode salvar a nossa alma, salvar o nosso coração. Mas para salvar a nossa alma, o nosso coração, ele precisa ser Senhor também da nossa alma e do nosso coração. O pecado desgraçou a humanidade. O sacrifício de Cristo libertou aqueles que nele creem. Você faz parte do povo de Deus? Se faz parte, reveja a sua vida. Veja como você está vivendo. Porque existem direcionamentos do Senhor
referente à conduta cristã. E uma das coisas que ele diz aqui é justamente essa questão: o amor ministrado às outras pessoas. Talvez a viúva e o órfão que você precisa contribuir seja aquele que não merece o seu perdão e você precisa perdoar. É isso, a viúva não tinha nada para pagar em troca. O órfão não tinha nada para pagar em troca. E talvez aquele que lhe ofendeu também não tenha nenhum motivo para estar com você e você precisa perdoá-lo, em nome de Jesus. Coloque sua vida no altar do Senhor. Deixa Deus agir no seu coração, porque você foi chamado. Se diz povo de Deus. E se você se diz povo de Deus, seja povo de Deus. Vinde e arrazoemos. Se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Isso para Israel. E para você e para mim. Se você me ouvir e me atender, você viverá a plenitude de Deus aqui nessa terra. Agora, neste momento. E o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor tome conta da sua vida. Para que Ele invada o seu coração. Para que Ele renove o seu coração. Bem como o meu coração. E que o pecado seja algo gradativamente abandonado da nossa vida. E a santificação, a piedade, a obediência a Deus seja gradativamente perseguida, buscada, exercitada. Que possamos dizer não para o mundo e sim para o Senhor. Que possamos ser luzeiros por onde passarmos, para a glória do Senhor. Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor, que enviou o Cristo Jesus, capaz de purificar um coração tão sujo como era o meu, quanto era o meu. Não só me perdoar, mas me possibilitar viver gradativamente no Senhor. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Você manterá sua Bíblia aberta, porque nós usaremos quase todo o capítulo 3. Depois também citaremos ou leremos também em Isaías capítulo 1, 18 a 20. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Convidamos a igreja a ler todos em uma só voz, em voz audível, esse versículo. Gênesis 3, versículo 6. Leamos. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a palavra do Senhor. O Espírito Santo do Senhor é suficiente para aplicar a Tua mensagem ao nosso coração. O desejo do meu coração é que o impacto, ao relembrar as consequências do pecado e o convite maravilhoso do Senhor pela Tua graça, seja o mesmo impacto causado pelo Teu Santo Espírito nos corações aqui presentes. Então, Pai, continues a falar no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos envolvidos aí nesse rompimento dessa barragem que causa e ainda causará problemas, porque não diz respeito simplesmente àquela vila destruída, mas diz respeito a algumas cidades que eram sustentadas pelaquela empresa
através dos impostos. Muitas pessoas empregadas ali e agora estão de férias coletivas e forçadas. Mas também nós temos aquelas pessoas que usavam deste rio para o seu abastecimento, que agora está comprometido. E além disso, nós temos também pessoas que eram sustentadas pela pesca, que também serão prejudicados. E nós temos também outras pessoas que, por causa do emprego regular dessa empresa, eles também vinham inclusive para a nossa Guarapari e que agora terão dificuldades, com certeza. Então foi um estrago realmente gigantesco na questão da economia e da própria família, na vida de pessoas amigas ou não, desconhecidas, e eu só sei dizer que machuca o nosso coração. Machuca o nosso coração quando você tem também aquele atentado ali na França e você começa a perceber a maneira como as coisas estão acontecendo aceleradamente, a maneira como vão surgindo novos acontecimentos. E umas coisas assim que veio ao meu coração esses dias é que quanto mais tecem com o ser humano, primeiro com a mulher. E Deus diz para a mulher o seguinte, versículo 16: multiplicarei sobremaneira os teus sofrimentos, ou o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores, ou de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isto é consequência do pecado diante daquilo que Eva caiu, que Eva errou. Mas isso também segue para Adão, porque Deus disse o seguinte: você trabalhará, não é o problema o trabalho, mas você trabalhará e você trabalhará com fadiga. Você não suportará aquele calor, o suor descerá no seu rosto, você ficará cansado, porque a terra se rejeitará a produzir coisas boas, só coisas boas, ela também produzirá espinhos, ela dificultará o seu trabalho. Isso é consequência do pecado. Quando nós olhamos hoje para um povo sofrido por causa de uma barragem rompida, nós vemos há poucos dias a reportagem de um homem que disse: não pode aprovar essa barragem porque ela está rompendo, mas por causa do egoísmo humano em ganhar dinheiro com os impostos, aprova-se, e agora tem essa consequência. Todos os nossos atos pecaminosos têm consequências, sim, gravíssimas. E existem pecados que causam enfermidades. Não todas as enfermidades são pecados, mas tem pecados que são por causa de enfermidades. E Deus age. O cansaço físico, a limitação humana, tudo isso é consequência do pecado. Mas tem outra consequência, e esta terrivelmente grave, que é a consumação deste ato no jardim. Adão e Eva estão no jardim, agora pecadores, mas eles precisam do jardim. Eles sabem o que fizeram, eles sabem do problema. E aí você tem no versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Versículo 24, e expulso o homem. Não só foi lançado e expulso, mas agora Deus diz: você não pode voltar aqui mais pela sua própria força. E aqui então encerra qualquer possibilidade humana da reconciliação com Deus. E essa é a mais grave para mim. Porque a mais grave para mim é aquela que me tira a oportunidade de um convívio com Deus. Adão, Eva e todos que nasceram de Adão e Eva perderam essa intimidade com Deus. Morreram e agora são inimigos de Deus. Porque Deus expulsou do jardim a Adão e, consequentemente, Eva. Agora, então, eles estão longe do Senhor. Tudo isso como consequência do pecado. Mas no versículo 14 e 15... há uma promessa. E esses dois versículos é justamente a sentença ministrada sobre a serpente ou sobre Satanás. Então disse Deus, o Senhor, à serpente: visto que isso fizeste, maldita és
entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás ter-se de Deus. Anteriormente, Deus estava com o povo, com Adão e Eva. Agora Adão e Eva se escondem de Deus. É interessante observar aqui, porque o Senhor vai dizer no versículo 9, perguntando para Adão, e no final ele diz assim: tive medo, me escondi. Mas o escritor vai registrar: esconderam-se da presença do Senhor. Adão precisava do jardim, ele queria comer do jardim, ele queria viver no jardim, mas ele não mais suportava a presença de Deus. Quem vive no pecado não suporta a presença de Deus. Quem vive no pecado não suporta a mensagem de Deus. É por isso que as pessoas fogem. É por isso que as pessoas vão para locais onde se ouve aquilo que querem ouvir. Porque quem está no pecado não suporta a palavra de Deus. Eles não querem Deus, eles querem as coisas de Deus. Eles querem oração na hora da crise. Eles querem o levantamento da sua empresa. Eles querem a cura da sua enfermidade. Eles querem bênçãos para a sua família. Mas eles não querem um compromisso real, sério com Deus. Porque conviver com Deus não pode conviver com o pecado. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Como consequência do pecado, a tendência é afastar-se, esconder-se do Senhor. É isso que aconteceu com Adão e Eva. E muitas vezes acontece conosco também. Outra consequência do pecado é que sempre que somos acusados, nós transferimos a culpa para os outros. Quando Deus então vai acertar as contas, Deus não chama Eva. Atenção, homens, acordem. Acordem, homens presbiterianos. Acordem, homens. Vocês são chamados para liderar a sua família. Você é responsável pela sua família. Acorde. Quando Deus vai acertar a conta, ele chama Adão e diz para Adão: o que está acontecendo? Adão é que tem que responder, porque ele é o líder da sua família. E a primeira coisa que Adão faz, ao invés de assumir a sua responsabilidade, assim como Davi fez, ele diz: foi a esposa que o Senhor me deu. Foi Eva, ela que comeu e me deu. A Eva foi do mesmo caminho. O seu coração também estava corrompido. O coração de Adão estava corrompido, ele lança a culpa sobre Eva. E Eva lança a culpa sobre Satanás. É um culpando o outro, é consequência do pecado. Aquele que jaz no pecado, ele nunca vai assumir a culpa, porque esta consequência do egoísmo. Porque quando você morre para Deus, você vive para o seu eu. E aí não interessa o que aconteça com os outros, desde que eu prevaleça, desde que eu comece a aparecer, desde que eu seja beneficiado. Adão, como você dissesse: não é problema meu, é problema de Eva, e foi o Senhor que me deu. E Eva disse: não foi eu, foi a serpente. É muito fácil transferir a culpa para os outros, e isto é característica daquele que vive e vive no pecado. Outra característica do pecado, e aí entra algo terrível para a nossa vida, é que como consequência do pecado, algumas coisas acontecem. Nos agrada ou não, se vai satisfazer o nosso ego ou não, o que interessa é a palavra de Deus proclamada como ela é, chamando o povo ao arrependimento e dizendo para o povo: ou você se arrepende ou você está condenado, porque esta é a palavra de Deus. Deus havia chamado Adão e lhe deu algumas ordens sobre obediência e disse: se você desobedecer, você morre. E o texto que nós lemos aqui está justamente relatando o momento da queda, o momento da morte. E nós vemos aqui o texto lido, quando a mulher então, ela assediada por Satanás, a serpente. Se você quiser conferir isso, só ir para Apocalipse, vai dizer que o diabo, a antiga serpente, essa serpente então, por trás da serpente tem Satanás, e ele começa a conversar com Eva e dizer para Eva que na verdade o que Deus falou não é bem aquilo, o que ela
tem que fazer alcançar a estatura de Deus, o conhecimento de Deus, e Eva então se dá por vencida, e Eva cai no pecado, e Eva come do fruto que era proibido comer, ela então desobedece a Deus, ela pega daquele fruto, entrega para Adão também desobedece ao Senhor, ele também peca, e ele então, juntamente com Eva morre, e Eva também, mortos agora, separados de Deus por causa do pecado. Antes de seguir o texto aqui, quantos crentes têm seguido as palavras de Satanás? Quantos crentes têm dado ouvido à palavra da serpente? A ser assediado e convidado para atos que não glorificam o nome do Senhor, que ferem a palavra de Deus. Como consequência, nós vemos aqui alguns acontecimentos. Eu quero destacá-los aqui nesta noite, para que possamos identificar-nos com essas realidades. A primeira consequência da queda ou do pecado está na vergonha causada pela maldade introduzida no coração do homem. Se você olhar o versículo 25 do capítulo 2, encerra o capítulo com a seguinte expressão: ora, um e outro, quer dizer, Adão e Eva, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Após o pecado, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por quê? Porque a maldade passou a fazer parte do coração. Agora, um casal que anteriormente não tinha vergonha da nudez porque havia simplicidade, porque não tinha nada para esconder, agora a maldade toma conta, e a primeira consequência desse pecado é esconder-se um do outro, porque agora há vergonha, porque agora há maldade, porque agora não pode mais ser transparente um para com o outro, porque o pecado entrou no coração de Eva e entrou no coração de Adão. A vergonha assume o lugar que anteriormente havia uma inocência sadia, realmente verdadeira, como diz aqui, estavam nus e não se envergonhavam, no versículo 25. Outra característica do pecado, além dessa maldade introduzida no coração que causou vergonha, está também o esconder. Quanto mais a ciência se aprofunda, quanto mais a ciência consegue entrar no ventre da mãe para detectar problemas futuros, nós vemos grandes problemas acontecendo na própria gestação. Quanto mais a ciência se considera avançada, mais morrem pessoas. Quanto mais o ser humano se acha capaz, mais catástrofes acontecem. Isso tudo é para mostrar que Deus está no controle. Duas coisas eu vejo nesses acontecimentos. Primeiro, uma mensagem a todo mundo. Uma mensagem dirigida especificamente agora aos ímpios, quando diz assim: olhem, acordem para a vida. Eu estou no controle. Eu mando. Vocês não têm nenhuma autoridade, nenhum poder, e vocês são capazes de dirigir a história. A segunda característica dessa mensagem atingida e dirigida é a igreja. Mantenha firme, igreja. Pode manter firme, porque assim como ministra o juízo sobre o povo, o juízo final acontecerá. E aquele que é do Senhor, então, receberá a bênção da vitória. Quando nós deparamos com as consequências do pecado na vida, nós entendemos que o Brasil é um dos países mais idólatras da face da terra. A começar com a sua religiosidade primária. Quando, para a Igreja Católica, você tem alguns meios para a salvação, alguns homens que foram piedosos e por isso carregam o poder para a salvação. No meio evangélico você tem a idolatria levantada para cantores, pregadores, que se tornam homens semideuses, a ponto de o que eles falarem está falado sem questionamento. Muitos correm atrás de cantores gospel e de tal maneira
que estão cegos a ponto de alguém dizer que ele é melhor, que ele é mais perfeito, que ele tem mais riqueza, e as pessoas começam a aplaudir, e como se isso fosse homem de Deus, e o chamam de homem de Deus. Isto é idolatria. A igreja evangélica hoje talvez seja uma das mais idólatras que nós temos vivenciado na face da terra. A igreja tem acompanhado um direcionamento cada vez mais longe de Deus. É só olhar os nossos cânticos, que dificilmente exaltam a Deus. É sempre eu vou ao encontro de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer. O nosso louvor ele é antropocêntrico, o homem está no meio. É como se o homem tivesse autoridade para fazer. Os nossos sermões são sermões que agradam a todos, é o sermão triunfalista. Você pode, você vence, você é. E pouco se fala a respeito da necessidade de arrependimento, de uma nova vida, uma vida em Cristo. E nós precisamos retornar, precisamos de uma reforma urgente, como aconteceu no século XVI. Precisamos hoje de uma reforma na igreja cristã. Precisamos pegar essa igreja e voltá-la para aqui, para a palavra de Deus. Precisamos voltar para a palavra de Deus e colocar essa palavra no nosso coração e deixar que ela direcione a nossa vida, independentemente se o que está colocado aqui